E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Iniciamos hoje mais um mês, né, de aulas remotas, tá? A gente vai entrando agora no segundo mês já de videoaulas, de fichas, desse ensino remoto, né, que a gente foi obrigado a desenvolver por conta do boom de disseminação do coronavírus no mundo, né? E do início de todo esse processo de pandemia, tá certo? E a necessidade desse isolamento social, tá? Então a gente entra agora no segundo mês de isolamento, tá bom? De isolamento não, segundo mês de aulas remotas. Isolamento a gente vem desde março, tá certo? Na primeira unidade, né, na disciplina de filosofia, vocês já sabem, né, a gente iniciou o debate sobre o conceito de filosofia, vocês ficaram a par do que era a filosofia, qual a função da filosofia, qual a origem da filosofia, né? A gente viu que a filosofia surgiu lá 2.500 anos atrás, foi um modo de pensar o mundo, né? Pautado necessariamente num olhar racional, crítico, elucidativo da própria realidade, tá certo? A gente viu que o berço do surgimento da filosofia aos moldes desse olhar crítico, elucidativo e racional da realidade foi a Grécia Antiga, tá certo? E como tema da primeira unidade, pós essa introdução, porque para muitos que ainda não tinham entrado em contato com o debate, após essa introdução a gente trabalhou a ética, né? Entendeu basicamente qual a função da ética, né, enquanto disciplina filosófica, tá certo? E a gente vai dar continuidade a esse debate hoje com o tema da liberdade, tá certo? Então a gente vai entender basicamente essa condição que só nós, seres humanos, temos, né? E que eu já vou adiantando para vocês que essa condição que só nós, seres humanos, tem, né, que é a liberdade, ela está diretamente ligada a um auto-reconhecimento, né? O homem, ele se auto-reconhece livre, né? Isso é bem interessante, nenhum outro ser, podemos assim falar, que a gente possa, né, dizer sobre, consegue se auto-reconhecer, se auto-compreender, né, enquanto liberdade, enquanto existente, enquanto provedor de linguagem, tá certo? Então a gente tem essa capacidade por um processo de autocompreensão, né, de nós mesmos e do próprio mundo, dessa própria rede de significados que a gente está inserido, beleza? Então existem termos, existem conceitos que geralmente fazem tanto parte da nossa vida, eles são tão familiares pra gente, que a gente acaba achando, né, que eles parecem ser fácil, né? Fácil de se falar sobre, tá? Na maioria das vezes esses conceitos eles são muito fáceis de entender, mas eles são difíceis de falar sobre eles, tais como a própria ética, a liberdade, o amor, a felicidade, a própria linguagem, a existência, né? São manifestações humanas que compõem o homem enquanto ser nesse mundo de significado, né? São manifestações que são essenciais ao homem. Quando eu falo essenciais, são manifestações que não podem faltar ao homem, ou seja, são manifestações definidoras do que é ser homem, né? A gente tem noção do que é, né? A gente sabe o que é um sentimento, a gente sabe o que é sentir, né? Mas como é que a gente pode falar sobre? Às vezes falta até palavra, tá certo? Então, a gente vai tentar hoje cercar o conceito de liberdade e entender melhor o que significa ser livre, né? Que na maioria das vezes a gente confunde as bolas e acha que liberdade é algo irrestrito, é fazer o que quer na hora que quer, né? Mas a gente vai ver que há limites para a liberdade, né? Que a liberdade é um conceito que a gente compartilha socialmente, culturalmente, tá certo? É uma manifestação que a gente compartilha socialmente, culturalmente. Então aí a gente pode se colocar algumas perguntas, né, que geralmente se colocam quando a gente fala de liberdade,
né? É possível ser livre se nossa vida transcorre em meio a outros indivíduos, a normas morais, a princípios culturais, a própria força da natureza, né? Será que esses princípios no qual a gente está inserido, eles não determinam a gente e acabam retirando a nossa composição de liberdade, não? Ser livre é fazer o que eu quero, né? Na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ou seja, ser livre então seria exercer a minha vontade, meu desejo, minhas paixões, tá? Então ficou um pouco mais difícil, né, da gente falar sobre, porque se colocou questionamentos e essa é a atividade filosófica, se questionar. É colocar o homem diante dele mesmo para tentar entender ele de uma melhor maneira, tá? Então, vamos tentar entender o que danado é a liberdade, tá certo? Então, já adiantando para vocês, o ramo da filosofia que é responsável por debater a liberdade é a ética, tá? Então, a ética é aquela parte da filosofia que ela busca, acima de tudo, debater o indivíduo, as suas capacidades morais, as suas relações, debater o bem social, o que é ser feliz, o que é ser livre e como isso compõe a própria relação do homem enquanto ethos, enquanto morada de si mesmo, né? Enquanto relação cultural e social, né? Enquanto homem, enquanto relação cultural e social, tá? Então a ética, acima de tudo, ela se dedica a analisar os elementos que possibilitam ou não o acesso à liberdade e a manifestação dessa capacidade existencial tão importante, que é ser livre, tá? E além disso, a ética ela parte do princípio básico de duas questões quando a gente fala de liberdade. Há limites para ela, há limites para a liberdade, liberdade é algo irrestrito, né? E como ela pode ser conquistada de maneira integral por todos os homens, tá? Então a gente vai quando a gente se debruça filosoficamente sobre o conceito de liberdade, a gente se coloca necessariamente diante dessas duas questões. Há limite para a liberdade e como ela pode ser integralmente vivenciada por todos, né? Dentro disso aí, a gente ressalta questões sociais, culturais, econômicas, políticas, tá? Então, prossigamos. Geralmente, quando eu falo de liberdade, eu tendo a distinguir de duas maneiras, né? As pessoas, o senso comum, né? O que é o senso comum? Aquela galera que não olha para os conceitos e para a realidade de maneira reflexiva, de maneira crítica, só compartilha um significado, né? Só compartilha uma crença, mas simplesmente não se debruça sobre ele. Geralmente, quando a gente fala em liberdade, o senso comum fala em liberdade como fosse uma atividade irrestrita, né? É fazer o que quer, na hora que quer, se entregar à vontade e às paixões, tá? Liberdade como algo individual e não coletivo. É interessante a gente pensar essa ideia e voltar lá para o século XVIII, Revolução Francesa, Iluminismo, né? E a crítica ao absolutismo, né? Que era um dos pontos principais de apoio do movimento iluminista, né? Que foi uma corrente filosófica de base racional, certo? E que pautava, dentre outras coisas, a questão da liberdade individual, né? Pautava, dentre outras coisas, a questão da liberdade econômica, tanto que o iluminismo foi um movimento burguês, né? E a crítica ao absolutismo ela é muito pontual, em certo sentido. Enquanto os filósofos pregavam uma liberdade individual, né, em questão muito maior, né, a questão de uma liberdade existencial, podemos assim dizer, das amarras de um regime político, o iluminismo ele estava a serviço da burguesia enquanto a liberdade econômica, tá? Então, esse ser dono das decisões seria ser dono das decisões econômicas e comerciais. Então, esse processo de liberdade individual
pregado lá no Iluminismo, no desenvolvimento de toda aquela revolução burguesa, né, que foi o palco, que teve como palco a França ali no século XVIII, a gente meio que herdou um conceito de liberdade como liberdade restrita dali, né? E o senso comum meio que não reflete sobre as suas próprias condições de serem livres. E acham que estar diante da vontade, dos desejos e das paixões é exercer a sua liberdade na sua instância máxima. Só que dentro do exercício da nossa própria existência, existem outras relações, como as relações culturais, as relações sociais, o Estado de Direito, né? A minha liberdade, ela não pode infligir o direito do outro, né? Recentemente a gente anda debatendo muito a questão da liberdade de expressão, né? É algo que é muito debatido recentemente por causa da questão das fake news e tal. Qual é o limite de se falar uma mentira? Entende? Ou seja, qual é o limite de se expressar? Eu posso propagar inverdades? Eu sou livre, mas eu posso propagar inverdades? Eu posso utilizar da minha liberdade para ir de encontro ao bem-estar coletivo, né? Ou seja, é um processo reflexivo. Se eu me utilizo da minha capacidade, né, do meu direito de ir e vir para infligir o direito de ir e vir do outro, eu estou cometendo, de certa maneira, um crime, né? Eu estou descumprindo uma regra moral, né? Uma regra social, cultural. Então é interessante quando a gente fala que a liberdade é algo irrestrito, a gente parece que retira o homem do seio sociocultural, né? Mas não é muito por aí. E outro ponto quando eu falo liberdade é a liberdade enquanto composição existencial mesmo, enquanto escolha, possibilidade, responsabilidade, né? E esse segundo ponto, né, no qual eu quero destacar, geralmente não é o ponto no qual o senso comum parte, como princípio, mas sim a liberdade irrestrita, vontade, desejo e paixões, tá? Nesse primeiro ponto parece que se retira, né, o homem de um ambiente sociocultural e eu tenho que fazer as minhas vontades independente do que eu quiser, tá certo? E do que o outro quiser também. Então, percebam o quanto é delicado nesse sentido e como o tema liberdade está ligado diretamente com a análise ética, né, o desenvolvimento da própria ética. Filosoficamente, a questão da liberdade se coloca na forma de dois pares opostos. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas vamos tentar clarear. O par necessidade e liberdade e o par contingência e liberdade. Eita, danou-se. Vamos lá. Primeiro par, vocês podem acompanhar aí na ficha, tá? Primeiro par, necessidade e liberdade. O conceito de necessidade se refere a uma interpretação na qual a realidade ela existe por si só e age sem nós. Ou seja, a realidade ela já está organizada, ela já está determinada, tá certo? Então, fatalmente, a gente é lançado num mundo já ordenado, organizado, determinado, tá certo? Ou seja, necessário. Logo, não haveria lugar para a liberdade nesse sentido. Por quê? O curso das coisas e da vida já estaria fixado, escrito. A gente não teria, como eu posso dizer, a possibilidade de intervir no curso natural da própria realidade, porque ela já estaria determinada, né? Organizada de maneira necessária. Então percebam que, diante dessa organização necessária, determinada, fatal de mundo, a liberdade não teria lugar. Não importaria o que a gente poderia fazer. As coisas já estariam ordenadas. A gente só seguiria
o curso determinado das coisas. Ou seja, nossa vida já estaria escrita. Tá certo? Segundo, contingência liberdade. O que significa contingência? O que é algo contingente? É algo que pode ser ou não ser. É o acaso, é o caos. Tá? Então, significa que a realidade ela é imprevisível, mutável, acidental. Ou seja, a gente não deveria realizar planos, a gente não pode realizar planos. Eu não posso traçar metas. Tá? Por quê? A gente está lançado no acaso. Quando a gente nasce, a gente é lançado ao mundo, né? E o mundo se organiza de tal maneira que é o acaso que ordena as coisas, tá certo? Então tudo pode mudar de forma de repente. Logo, não há lugar também para liberdade na contingência. Pois a gente não tem controle do curso da nossa vida. A gente tá, Deus dará, a gente tá jogado ao vento, né? Ou seja, a gente não escolhe os caminhos. Estaríamos lançados ao vento do destino, ao acaso, ao acidente. Tá? Então perceba, enquanto no primeiro caso o mundo é determinado e não há lugar de liberdade por causa dessa determinação, no segundo caso não há lugar para liberdade porque o mundo, pelo contrário, não é determinado e quem impera é o acaso, é o caos, né? É o acidente. Certo? Então como resolver essa questão? Certo? Vamos dar uns exemplos. No primeiro caso, vamos lá. Eu não escolhi nascer numa determinada época, num determinado país, numa determinada família, com um corpo determinado. As condições de meu nascimento e de minha vida fazem de mim aquilo que sou. E minhas ações, meus desejos, meus sentimentos, minhas condutas resultam dessas condições. Nada restando a mim só obedecê-las. Se, por exemplo, nasci numa comunidade do Nordeste do Brasil, negro, pobre e periférico, com limitações sociais, raciais e econômicas, que acabam me definindo, como eu posso dizer que eu sou livre para viver, sentir, agir e pensar de uma maneira que eu não escolhi, e sim, foi imposta e determinada pela própria organização natural das coisas, tá? Então, colocamos aí um problema, tá certo? Se colocou um problema. Eu nasço num local adverso, numa situação adversa, né? Eu não escolhi nascer, começa daí, né? As coisas se organizam de uma tal maneira determinada e necessária. Como eu posso me dizer livre diante de tal situação? Esse é o primeiro exemplo, necessidade de liberdade. Vamos para o segundo exemplo, contingência liberdade. Quando minha mãe estava grávida de minha irmã, houve um acidente sanitário, provocando uma pandemia, tá certo? Minha mãe, infelizmente, acabou adoecendo. Minha irmãzinha nasceu com problemas de visão. A gravidez da minha mãe foi por acaso e coincidiu com a pandemia, que também foi por acaso. E por acaso, minha irmã contraiu sequelas visuais, ficando cega. Se minha irmã tivesse nascido em outra ocasião menos complicada do que essa, ela se encontraria saudável. Então como é que eu posso dizer que eu posso decidir o meu caminho, eu posso dizer que eu sou livre, se as coisas acontecem de maneira acidentais? Tá certo? Se vivo num mundo em que o acaso rege a realidade, né? É importante eu salientar, tá, gente, que essa história que eu contei agora é fictícia, tá? Minha irmã é saudável. Então, qual é a moral disso, né? Desse par de opostos, contingência e liberdade? Como é que eu posso dizer se eu sou livre se eu parto do princípio que a realidade é regida pelo acaso? Não adianta eu guiar as minhas escolhas. Se pode acontecer um acidente a qualquer momento, né? Um acidente de percalço de caminho, né? Como é que a gente sai desse problema, professor? Como é que a gente sai desse problema? Sartre, um filósofo francês, né? Sartre, um filósofo francês do século XX, filósofo existencialista francês, ele deu uma saída bem interessante para isso, tá? Ele afirmava que não importava saber o que fizeram de nós, mas sim
o que a gente vai fazer, o que quiseram fazer de nós. Ou seja, a gente parte de um princípio no qual a liberdade ela seria guiada por alguns conceitos, como possibilidade, escolha e responsabilidade. Necessidade e liberdade. Mesmo a gente nascendo num mundo onde as coisas estão pré-determinadas, eu teria a liberdade, eu teria essa condição, essa possibilidade, essa escolha de guiar os meus próprios passos, tá certo? E eu seria responsável por essas escolhas, tá? Ou seja, o homem ele está condenado a ser livre. Por quê? Porque ele está inserido num ambiente de possibilidade de escolha. E as suas escolhas estão diretamente relacionadas com as responsabilidades dos seus atos. Beleza? No par, contingência, liberdade. Mesmo a gente vivendo em meio ao acaso, eu teria essa possibilidade ainda, né? Por conta dessa possibilidade que é intrínseca à própria liberdade, que está dentro da própria liberdade, tá certo? De escolher por conta da própria possibilidade. Então, o homem, ele é condenado por quê? A ser livre. Porque ele não criou a si mesmo, tá certo? A gente tá no mundo, né? A gente é lançado no mundo, na existência, né? Quando nasce, né? A gente não escolheu ser lançado no mundo, a gente simplesmente foi, né? Porém, ele é livre a partir do momento em que foi jogado na existência e é responsável pelas suas ações. Então percebam que a manifestação da liberdade para o Sartre, né, que é esse filósofo francês que eu trago aqui para vocês, para a gente tentar resolver todo esse problema, ela está ligada à escolha, à possibilidade e à responsabilidade que vai guiar as minhas escolhas. Tá certo? Resolvendo todo esse problema, o que eu quero dizer com isso? Nós somos sujeitos livres, tá certo? Num mundo, num emaranhado de significados, numa cultura, numa sociedade. Mesmo a sociedade sendo determinada, ou mesmo a sociedade sendo contingente, a gente tem dentro de nós a possibilidade de escolher para onde a gente vai ou de onde a gente vem. Tá certo? E é essa possibilidade de escolher que ela é essencial, ela é essencialmente definidora do que é ser livre, né? Não esquecendo da responsabilidade que nós carregamos pelas nossas próprias escolhas. Tá bom? Claro que existem outros fatores a serem debatidos aí, como fatores culturais, sociais, econômicos, né? Mas aí a gente fica para outro debate, tá certo? Fica para próximas aulas. Fiquem bem, até a próxima.